Olá, eu quero contar para você tudo o que aconteceu naquela sexta-feira, que hoje chamamos de Sexta-feira da Paixão. Os fatos acontecem um pouquinho antes, quando Jesus manda preparar a ceia. A ceia é preparada na quinta-feira, mas é no mesmo dia que eles vão celebrar, porque para os judeus a contagem do dia é um pouquinho diferente, de 12 em 12 horas. E a sexta-feira começa para nós na quinta-feira às 18 horas. E assim vai de 12 em 12. Nós contamos de 24 em 24 a partir da meia-noite. Mas os judeus contavam de 12 em 12 horas a partir das 8 horas do dia. Então, na quinta-feira é preparado a Páscoa, mas Jesus se encontra com seus discípulos já na sexta-feira, que para nós seria na quinta-feira à noite. E assim eles vão celebrar a Páscoa que havia sido preparada. Judas já tinha preparado a traição. Ele procurou os líderes judeus e disse que poderia entregar Jesus se eles dessem ou pagassem a ele 30 moedas de prata. Depois, então, eles se reúnem para celebrar a Páscoa. O traidor está lá com eles. Jesus olha bem para ele e diz: vai fazer o que você tem que fazer. E assim Judas sai e o grupo permanece. Jesus prepara então todos os elementos que estão ali na mesa e eles comem. Em certo momento ele pega o pão e diz: esse pão representa o meu corpo, que vai ser partido por vocês. E assim Jesus parte e distribui o pão. Depois que eles comem, Jesus pega o cálice e fala assim: este cálice representa uma nova aliança, baseada no sangue que eu vou derramar naquela cruz por vocês. E assim, Jesus estabelece uma nova condição de vida para todos os que creem em Jesus, seja aqueles que criam antes de Jesus, ou seja como nós, que cremos depois de Jesus. Depois que termina a ceia, Jesus e seus discípulos vão para o Getsêmani orar. Jesus sente muita necessidade de orar. O dia está muito pesado, ele sabe que logo vem a sua morte e toda a humilhação. Então ele reúne com seus discípulos para orar. E aquilo é muito difícil, porque os discípulos estão cansados, dormem, mas Jesus está permanentemente em oração, conversa com Deus e fala: se for possível, passe de mim esse cálice. Mas a conclusão da oração de Jesus é sempre: mas faça-se a tua vontade. Logo em seguida, então, que quando termina esse momento de oração, Judas aparece com um montão de gente, os líderes, os sacerdotes, com espadas, com porretes, e vem aquela turba toda, e Jesus fala calmamente para eles: estava todo dia no templo, vocês poderiam me prender a qualquer dia, por que esse alvoroço todo para me prender? E assim Jesus é preso e é levado para Caifás. Caifás é o sumo sacerdote, o líder principal dos judeus. Mas eles não têm uma acusação. Eles estão pensando como nós vamos matar Jesus, com qual acusação nós vamos matá-lo. Então, Caifás conversa com os outros judeus, eles arrumam então duas testemunhas, aproveitando o que Jesus tinha dito, quando ele disse: se vocês derrubarem esse templo, em 3 dias eu reconstruirei. Assim, eles começam a tratar, mas isso não era bem uma acusação que merecia ser morto. Então, Caifás pergunta para Jesus: você é o Cristo? E Jesus fala: você disse que eu sou o Cristo. E completa assim: mas a partir de agora, vocês verão o Filho de Deus assentado à direita do Todo-Poderoso, depois vindo nas nuvens do céu. Aí Caifás aproveitou e disse: blasfemou, blasfemou, e aí aquele alvoroço todo. Aí estava a acusação. Finalmente acharam alguma coisa que eles poderiam basear-se nas suas leis para dizer que Jesus tinha blasfemado quando ele estava dizendo toda a verdade diante deles. Enquanto está acontecendo essa discussão, Pedro é visto em algum lugar, andando ali perto para saber o que estava acontecendo, e alguém fala assim: você estava com Jesus? E ele diz: não, não estava, não conheço Jesus. E assim confirma aquilo que Jesus já tinha dito, que Pedro iria traí-lo e Pedro iria negá-lo antes que o galo cantasse as 3 vezes. Jesus então é levado a Pilatos, que é o governador romano, que dirige toda aquela região, inclusive a cidade de Jerusalém. Pilatos então precisa resolver o que fazer, porque os líderes dos judeus estão inconformados, querem que Jesus seja morto. Pilatos não entende muito bem a lei dos judeus e está tentando descobrir o que está acontecendo. Enquanto isso, Judas é abatido por seu remorso, sente que fez alguma coisa muito errada, vai até o templo, joga as 30 moedas que ele tinha cobrado dos judeus para entregar Jesus, depois vai suicidar-se. Diante de Pilatos, Jesus está quieto e o próprio Pilatos pergunta: qual é a acusação que eles têm contra você? E Jesus não tem nada para falar.
Isso faz com que Pilatos fique admirado. Não tem acusação contra ele, por que eles estão fazendo isso, mas é isso mesmo que acontece. Então Pilatos, não conhecendo muito bem, sem entender o que está acontecendo e sem saber o que fazer, pergunta para o povo: olha, hoje a gente tem um preso para soltar. Vocês querem que eu solte Jesus ou que eu solte Barrabás? E aí os líderes judeus fazem todo aquele alvoroço com o povo, para que todos gritem juntos: liberte Barrabás, liberte Barrabás. E aí faz com que Jesus seja açoitado e depois levado para a crucificação. Soldados, então, estão no seu lugar, onde eles ficam ali aguardando a hora, o momento de executar. E ali reunidos, eles estão caçoando muito de Jesus, batendo na cabeça de Jesus com uma vara, colocam a coroa de espinhos para machucar ainda mais, caçoam muito, cospem em Jesus, caçoam muito do rei dos judeus, que estava ali sofrendo, já com a sua morte declarada. Então, eles fazem agora com que Jesus caminhe, levando já uma parte da cruz, e ele tem muita dificuldade para levar. No caminho, os soldados têm que colocar um homem chamado Cirineu para ajudá-lo, até chegar lá no Gólgota, no Monte da Caveira, onde Jesus realmente vai ser crucificado. A dor é muito, muito grande, terrível. O sofrimento é muito grande. Muita dor, muita dificuldade de respirar, muito sofrimento e muita vergonha. A pergunta que as pessoas faziam nessa época sobre um criminoso é: ele merece morrer? E se a resposta fosse sim, então ele ia para a cruz. Um homem crucificado é porque ele merecia morrer e tinha que morrer de maneira vergonhosa. Ó, lá está um homem que merece morrer. E Jesus foi colocado numa cruz, como quem dissesse: aí está um homem que merece morrer pelo que ele fez. Mas não havia acusação sobre ele. Os soldados dão a ele vinho com fel e ele rejeita. Os soldados agora sorteiam as suas vestes e colocam sobre a sua cabeça uma placa: este é o Rei dos Judeus. Caçoando tanto de Cristo como dos judeus, eles também não estão entendendo nada do que está acontecendo. Alguns líderes e outras pessoas passam e, lembrando das palavras de Jesus, caçoam dele também: o senhor não é o filho de Deus? Então desce daí. Outros líderes judeus ainda falam assim: você salvou tantas pessoas, mas não pode salvar-se a si mesmo. Jesus então foi crucificado. Jesus já tinha sofrido emocionalmente. Jesus já tinha sido traído, negado. Jesus já tinha sido esquecido por toda a população que há poucos dias atrás tinha aclamado Jesus quando ele entra triunfalmente em Jerusalém. Mas agora as pessoas estão achando aquilo muito normal. A ideia que se passa é que ele realmente merece estar lá. Então, quando chega por volta das 3 horas da tarde, então Jesus exclama: Eli, Eli, lama sabachthani, significa: Deus meu, por que me desamparaste? Ali Jesus assume os nossos pecados, logo em seguida dá um grito bem alto e entrega o seu espírito. Morreu em nosso lugar, sofreu, humilhou-se, foi envergonhado. Hoje é um dia de tristeza. A sexta-feira que Jesus sofre é um dia de muita tristeza, que ninguém está entendendo nada. E os líderes judeus não aceitam que ele seja o Messias, o Cristo, o ungido, o prometido. Eles querem acabar com aquilo, eles querem que tudo volte ao normal. Vamos continuar com a nossa religião, vamos fazer como sempre fizemos. Deus sempre nos abençoa, Ele sempre nos amou assim. Por que a gente precisa mudar? Basta continuar fazendo o que os nossos pais fizeram, basta fazer aquilo que a gente acha que é certo e está bom. E assim Jesus Cristo é morto. Mas apesar de ser um dia muito triste, para nós ainda é um dia de alegria, porque é esse Cristo que morre naquela cruz por causa dos pecados, e não nós. Ele morreu no nosso lugar. Ele que não tinha pecados e não tinha acusação, morre no nosso lugar. Isso traz muita alegria para a gente. E apesar de ser um dia tão triste, de tanto sofrimento de Cristo, nós lembramos que tudo aquilo foi em nosso lugar. Seguindo a história, José de Arimateia, um homem rico, vai até Pilatos, pede o corpo de Cristo Jesus. Maria Madalena e outra Maria estão acompanhando ele, e coloca em Jesus num pano de linho bem limpinho, coloca Jesus lá no seu sepulcro, um túmulo recente que ele tinha comprado, feito na pedra. Não dá tempo de preparar o corpo, a sexta-feira está acabando e vai começar o sábado, às 18 horas começa o sábado, o Shabá, e para os judeus é um dia em que não pode trabalhar, não pode se fazer nada. Então, com muita pressa, eles vão sepultar Jesus, terminar o seu dia cumprindo as obrigações religiosas. Eles também não entenderam. E a pergunta
que a gente precisa fazer para a gente hoje, será que a gente entendeu? Será que Jesus merecia estar lá? Será que nós merecemos? O que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala que nós pecamos. Todos nós estamos longe da glória de Deus. Por isso mesmo que Deus mandou Jesus para morrer no nosso lugar. Amanhã a gente continua essa história. Vamos ver o que aconteceu no sábado. Que hoje seja esse dia de reflexão, de pesar no coração, de contrição, mas ao mesmo tempo de muita alegria. Porque aquele que crê em Jesus sabe que Jesus morreu no seu lugar. Deus te abençoe. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato eu recebi do meu Pai.